Você sabia que mesmo antes do surgimento do cristianismo, a cruz já era usada como instrumento de maldição e tortura? Mas afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Seria ela o símbolo do cristianismo? Antes de sabermos o que a Bíblia diz sobre esse assunto, precisamos entender o contexto bíblico e histórico. Olá, sejam muito bem-vindos ao Polêmicas da Bíblia Carvalho. Eu sou o pastor Adilson e quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, fique à vontade para dar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. No mundo romano antigo, a crucificação era uma pena capital para criminosos, militares, desertores, escravos, ladrões e assassinos, e todo aquele que se levantava contra o Império Romano. Esse era um dos métodos mais cruéis de punição. Fontes históricas indicam que a crucificação já era conhecida por civilizações antigas. Provavelmente começou a ser praticado no mundo antigo pelos assírios e pelos persas. Esse método brutal de castigo chegou ao mundo mediterrâneo através do conquistador Alexandre o Grande. Antes da evolução, a crucificação romana entendia-se por crucificação. O quê? Quando um corpo era pregado a qualquer base. Às vezes o corpo era pregado ou simplesmente amarrado a uma árvore ou a qualquer pedaço de madeira. Muito antes de serem pregados na cruz, eles eram flagelados. O flagelo era um tipo de chicote com várias tiras de couro, com um pedaço de ossos amarrados nas pontas, com o qual eram punidos os criminosos. Após a crucificação, a morte ocorria em média de 6 horas a 4 dias por uma série de fatores: sequelas do açoite, mutilação, hemorragia, desidratação, asfixia e outros. Outro fator crucial para a morte por crucificação é o que a medicina chama de choque hipovolêmico, que palavrão, hein? Que é quando a perda de líquidos e sangue faz com que o coração não bombeie sangue para os órgãos vitais. Isso faz com que, antes de morrer, a pessoa tenha sede, cansaço, tontura, forte dor de cabeça, confusão mental, náusea, vômito e também forte falta de ar. Os soldados romanos, eles só podiam deixar o local após a morte do crucificado. Isso fazia com que eles acelerassem a morte dos crucificados com vários métodos de tortura, como fratura dos ossos, perfuração com lanças, quebrava as pernas, golpes no peito e outros. Durante o período em que as pessoas ficavam crucificadas, o cheiro de sangue era insuportável e atraía os pássaros que bicavam os ferimentos dos olhos e causando ainda muito mais dor aos crucificados. Mas pastor, eu quero saber onde está escrito que a cruz é símbolo de maldição. Calma aí. Se a cruz não é símbolo do cristianismo, então qual é o símbolo do cristianismo? O peixe foi adotado como um símbolo pelos cristãos primitivos. Durante o período de perseguição romana, o símbolo funcionava como uma espécie de senha. Era assim, uma pessoa desenhava um arco no chão e o outro completava formando um peixe, e ambos se reconheciam como cristãos. A palavra peixe era composta por um conjunto de iniciais gregas que formava a expressão istitis, peixe em grego. O primeiro crucifixo conhecido, ele encontra-se na porta da igreja de Santa Sabina, em Roma, escondido em um canto quase fora do alcance visual. A verdade é que a igreja precisava de conversões, e sob esse aspecto, a crucificação não era um assunto encorajador. Portanto, em sua fase inicial, a arte cristã trata de milagres, de curas e dos aspectos mais esperançosos da fé, como a ressurreição. Foi o século X que transformou a crucificação em um símbolo emocionante da fé cristã. A imagem que serviu de modelo para o crucifixo foi a feita para o arcebispo Gero de Colônia, na Alemanha, arte de um desconhecido, onde os braços estão estendidos, a cabeça pendente, emociona e dolorosa contração do corpo. Muito bem, por que a cruz era considerada símbolo de maldição? Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa passagem bíblica, ela deixa bem claro que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Em outras palavras,
O texto quer dizer assim: maldito é todo aquele que for crucificado. Como eu disse anteriormente, antes mesmo do cristianismo, povos pagãos já tinham esse costume de punir os piores criminosos pregando-os ou amarrando numa árvore ou em qualquer pedaço de madeira. Por isso a Bíblia usa o termo madeira. Jesus ele foi condenado segundo a lei romana. E como era costume da época, depois do juízo, o condenado carregava consigo, até o local determinado, a trave transversal, dito patibulum. A parte principal da cruz normalmente já estava fixada lá no Gólgota. Quando você chegava ao local da crucificação, normalmente fora da cidade. Eles tiravam as roupas do condenado e ele era flagelado, ou seja, era açoitado. Então ele era amarrado com os braços abertos na estaca que apoiava nas suas costas. Em casos raros se fala de pregos, era então levantado sobre um pau vertical já preparado. A morte acontecia lentamente e com muito sofrimento por causa das câimbras. E a pessoa ficava sufocada, pois o sangue não podia circular nos membros muito esticados. Por isso, os pulmões e o coração se sentiam sufocados, mesmo se o crucificado permanecesse consciente. Às vezes a morte era acelerada, quebrando as pernas ou com uma lança que perfurava o coração. Portanto, a história e a Bíblia dizem que Jesus foi crucificado, se fazendo maldito em nosso lugar. Quando isso aconteceu, ele atraiu para si toda a maldição que pairava sobre a humanidade, pois o mesmo versículo diz: Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldição em nosso lugar. Ele pagou um preço muito alto para nos resgatar. Ele pagou com o próprio sangue. Em Romanos capítulo 8 está escrito: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, pois não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você já recebeu Cristo como Salvador e não vive mais segundo a carne, isso significa que Cristo te resgatou da maldição. Mas se você, que já é convertido, está numa igreja que prega quebra de maldição, que diz que a sua vida está amarrada, que nada dá certo para você, que diz que essa enfermidade que te aflige vem de seus antepassados e que você precisa participar de reuniões de quebra de maldição, caia fora desse lugar. Pois o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, assim: e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Portanto, só existe maldição para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo, mas não para você que recebeu o Senhor como Salvador, não para você que está na presença do Senhor, não para você que vive segundo o Espírito. Isso não existe, mas somente para aqueles que rejeitaram Cristo como Salvador. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.